Queria agradecer a Deus, né? A nossa programação é bem louca, né? Porque a gente tem gincana, tem grupo, tem grito de guerra, tem um monte de coisa. Aliás, eu não vi ninguém criar grito de guerra para os times, né? Podia rolar, né? Vocês se combinarem aí entre vocês. Sei lá, uma disputa de grito de guerra. Eita, pega! O que vocês acham? O que vocês acham de criar música, né? De criar uma música, né? Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Deixa eu contar pra vocês. É a liberdade, mano. É a liberdade que a gente tem em Jesus. Enquanto o mundo tá saindo no soco aí por causa de time, por causa de guerras e por causa de um monte de coisa, a gente tem as nossas disputas aqui, mas no final, o mais gostoso é que a gente termina assim, ó, todo mundo abraçado, chorando, ranhento. Sabe por quê? Porque a gente é irmão, cara. E nós temos uma liberdade na casa do Pai de cantar, de louvar, de ser nós mesmos, de estar felizes, de chorar, se derramar na presença dEle, de ter amizades verdadeiras. E é sobre isso, tá ligado? Sobre você ter um lugar... Poxa, aqui nessa música falou uma coisa tão importante. Essa música falou assim: é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Mano, é aqui que você precisa se sentir muito bem. O mundo quer fazer você pertencer aos grupinhos deles. Shhh. Mano, eu sou alérgico, pelo amor de Deus, não faz isso. O mundo quer fazer você pertencer aos grupinhos deles, mas para você pertencer, você tem que entregar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Para você fazer parte de certo grupo, você tem que fumar um vape. Para você fazer parte de certo grupo, você tem que fumar narguile. Para você fazer parte de certo grupo, você tem que encher a cara de cachaça. Para você fazer parte de outro grupo, você tem que andar bombadinho. Para você fazer parte de outro grupo... Enfim, você tem que entregar alguma coisa para você fazer parte. E dependendo do grupo que você faz parte, você vai ter que entregar sua vida e sua saúde. Porque para você fazer parte de alguns grupos, é bem sério o que eu estou falando. Para você fazer parte de alguns grupos, eles vão falar assim: ei, você tem que ficar com geral. Ei, você tem que sair pegando. Oh, você é besta, você não pega ninguém, você é mó pega-ningue. Você é mó índio pega-ningue, da tribo pega-ningue. E aí você tem que fazer um monte de coisa que te leva a pecar, mas para fazer parte dessa galera, é o contrário, você tem que andar em santidade. E Deus vai te conduzindo à santidade, Ele vai te ensinando como andar em santidade. Ele te dá um grupo, que é o GA, que você pode confiar, uma galera que você pode abrir o coração e tem pessoas orando por você e você orando também por outras pessoas. Amém? Para que esse lugar seja um lugar que você se sinta muito bem. Se você está sozinho, se você está andando sozinho, presta atenção, você não é uma ilha, você precisa se conectar com pessoas e aqui tem uma família de braços abertos para te receber, amém? Queria chamar o Júlio, cadê o Júlio? Vou chamar o Júlio aí. O Júlio é o pregador da noite. Júlio é uma bênção, Júlio é uma bênção. Valeu. Estamos combinando hoje. Pois é, bom gosto. Não, de costas. Uou! É nóis, tamo junto. Bom gosto. Cara, e é isso, o Júlio vai trazer a palavra nessa noite, vai trazer... O vídeo foi pra lá ou não foi pra lá? Eu mandei tudo lá. Eu acho que eu vou ter que rever isso daí. Não, mas o slide é tudo certo. Tá? Então tá bom. Vamos orar então. Feche seus olhos, ore pela vida do Júlio, para que o Senhor use a vida dele para falar com você. Eu sei que todas as vezes, a maioria das vezes é eu e o Mica que está aqui na frente, mas hoje Deus trouxe esse filho amado aqui, esse servo, para tocar no coração de vocês através da vida dele, que ele seja um instrumento de Deus na sua vida, amém? Que você possa receber de coração aberto aquilo que Deus vai te confrontar, aquilo que Deus vai te ensinar e que você tome decisões nessa noite, amém? Feche seus olhos aí. Deus, queremos orar pelo Júlio, pedir sua bênção sobre a vida dele, que a ousadia, a segurança de Jesus, ó Pai, esteja sobre a vida dele, Pai, falando no coração de cada adolescente, que ele seja sempre uma inspiração para nós, de um jovem que vai além, de um jovem que surpreende, que vai além das expectativas, que nós possamos ser imitadores também das atitudes dele, Pai, como ele é um imitador de Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus, abençoe a vida do Júlio, amém. Boa noite, Start! Que alegria estar aqui. Meu Deus, vocês crescem a toda vez que eu venho aqui, vocês estão maior e maior. A última vez que eu
tive o privilégio de trazer uma ministração, acho que foi em junho mais ou menos. Foi um tempo muito abençoado e poder chegar aqui e ver a alegria de vocês, ver alguns juniores que agora estão aí na adolescência já, estão maiores do que eu, mas poder reencontrar algumas pessoas que eu amo muito aqui, tenho certeza que hoje vai ser um privilégio. Se puder botar o primeiro slide aí de evangelismo. Hoje nós vamos falar muito sobre evangelismo, sobre missão, sobre a comissão que Jesus tem para nós de evangelizar, de falar do evangelho para as pessoas. Eu quero já te adiantar que essa mensagem, como o pastor Renatinho falou, vai te confrontar. Talvez durante essa mensagem você se sinta desconfortável, se quiserem copiar aí. Talvez você se sinta desconfortável, talvez você se sinta incomodado a sair da sua zona de conforto, a viver a missão que Deus tem para você. Mas esse é um incômodo santo. Esse é um incômodo que Deus vai te causar para que você viva a vida que Ele tem para você. Eu quero, junto com vocês, ler um texto. Está lá em Mateus 15. Para a gente começar essa ministração, a gente vai falar sobre muitas coisas, evangelismo na vida real, na vida prática, na sua escola, de um modo geral. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nós hoje. Mateus 15, hoje nós vamos falar sobre uma passagem, no começo pelo menos, que não tem a ver com o evangelismo. Talvez você olhe para mim lendo esse texto e fale, Júlio, olha, acho que não te avisaram que era para ser sobre evangelho e você trouxe um texto meio nada a ver, mas calma. Calma que Deus tem muitos princípios para a gente trabalhar. Mateus 15, a gente vai ler do versículo 32 em diante. A gente está falando aqui da segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus já tinha feito esse milagre antes com os discípulos, mas novamente uma multidão se reuniu para escutar Jesus. E aquela multidão está faminta, com muita fome. Parece a gente quando faz jejum. E Jesus, ele se refere, vocês vão ver exatamente o que vai acontecer aqui. Então, desde o versículo 32, imagina essa cena, uma multidão ao redor de Jesus. Jesus, então, vai dizer: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderemos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Feche seus olhos nesse momento. Pai, meu Deus, nós estamos aqui. E de frente para mim, Pai, existe uma geração de missionários, de evangelistas, que muitas vezes estão sendo paralisados por tantas coisas. Mas eu imploro, Deus, levanta os teus homens e mulheres, esses adolescentes jovens, para evangelizarem com fogo, com unção e com poder. Que a partir de hoje possa ser um marco nas nossas vidas de uma caminhada evangelística e missionária. Que a gente possa entender tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele vai começar com Jesus olhando para aquela multidão faminta e sentindo compaixão. Eu quero te dizer que o evangelismo, ele não começa com a gente. Ele não começa com a gente indo lá, evangelizando, juntando uma galera, indo para os lugares, falando com as pessoas. Todo evangelismo e toda missão começa com a compaixão de Jesus. Jesus olha para Cascavel e ele sente compaixão. Jesus olha para as ruas dessa cidade e sente compaixão. Jesus olha para a sua escola e ele sente compaixão daquela multidão faminta por salvação, daquela multidão que peca, que está afundada em vícios, mas que precisa da vida eterna. Jesus então ele sente essa compaixão, mas ele apenas não sente, ele decide fazer alguma coisa em relação a isso. Então ele decide fazer um milagre para alimentar toda aquela galera. Cara, era Jesus. Ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia ter estralado os dedos assim, pronto, todo mundo comeu, tudo certo, passou a fome. Jesus podia ter orado: Deus, manda pão do céu. Isso aconteceu por décadas para o povo hebreu, o maná caindo no céu, com certeza tinha sobrado um pouco na cozinha de Deus ainda. Jesus podia ter orado e pedido, podia ser até mais prático, o pão ia cair em todo mundo, mas não. Jesus aqui ele não decide apenas fazer um milagre, mas ele decide presentear os discípulos dele, sabe como?
chamando os discípulos para participar do milagre. Olha o que vai dizer aqui. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tornar os 7 pães e dar graças, partiu o pão e os entregou aos discípulos, e os discípulos foram lá e entregaram para a multidão. Queridos, nós somos esses discípulos. Nós somos esses discípulos que estão entregando pão rasgado para as pessoas com fome. Pão da vida. O próprio Jesus que partiu o próprio corpo por nós, crucificado. Nós somos esses discípulos dispostos a cumprir a missão. Que privilégio poder participar do sobrenatural. Quando a gente está evangelizando, a gente não está trabalhando para Deus, a gente está trabalhando com Deus. O sonho é de Deus, a missão é de Deus. Ele olha para um lugar, ele olha para um povo e ele decide fazer alguma coisa. E para isso, ele chama os discípulos para entregar o pão. Tudo começa com a compaixão de Jesus. E hoje nós estamos sendo chamados, assim como discípulos, para participar do sobrenatural aqui na nossa cidade, para levar o evangelho. Quando a gente é criança, nós nos comportamos como filhos imaturos. A gente é criança, normal. A gente quer pedir tudo para os nossos pais, né? A gente quer pedir tudo possível. Pai, me ajuda aqui a escovar dente. Pai, me ajuda com o dever de casa. Pai, mãe, faz alguma coisa. E quando a gente vai crescendo, essa imaturidade vai ficando para trás. E a gente começa, ao invés de só pedir as coisas para os nossos pais, nós queremos também oferecer. Então quando a gente é criança, a gente chega na cozinha, nossa mãe está atribulada com um monte de coisa, cuidando da panela no fogo, secando louça, limpando o chão. E a gente é criança, a gente olha para ela e fala assim: mãe, prepara um sanduíche para mim. E ela lá no meio da confusão, um monte de coisa, ela: tá bom, filho. Mas quando a gente cresce, a idade que vocês estão já, a gente olha para nossa mãe na cozinha, atribulado com um monte de coisa para fazer, e a gente fala: mãe, o que eu posso oferecer para você? O que você está precisando? Tem uma ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Lave a louça? Quer que... Porque a maturidade mudou. E hoje, chega de só pedir coisas para Deus. De Deus ser quase um garçom particular. Hoje é hora de oferecer coisas para Deus. Chega: Deus, o que o Senhor quer? Deus, qual que é o seu sonho para Cascavel? Para essa cidade, para minha escola? Eu estou aqui para cumprir esse sonho. Eu estou aqui para ser usado. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, e por isso esse texto me chamou tanta atenção, para começar a falar sobre evangelismo. O evangelismo começa com Jesus, é feito através de Jesus, e é feito para Jesus. Ele é o centro do evangelho e do evangelismo. Talvez você já esteja pensando: tá, legal, Júlio, que bacana, mas como é que eu evangelizo? Como que eu levo essa mensagem, esse evangelho? Pode passar para o próximo slide. Como você evangeliza? Passa para o próximo. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que você precisa nascer de novo. Você quer levar o evangelho? Que bom! Glória a Deus. Mas você precisa, primeiro, ser transformado por esse evangelho. Como poderia você chegar e oferecer para uma pessoa uma comida da qual você não provou? Como você pode falar assim: olha, essa mensagem, esse negócio que eu aprendi na igreja transforma todo mundo, cura pessoas, transforma pessoas más em pessoas justificadas, mas você não mudou. Você continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados, com a natureza do homem, da mulher antiga. Você não é uma nova criatura. Você precisa nascer de novo, ser transformado pelo evangelho. Infelizmente, meus queridos, quando eu olho para a igreja, eu não conheço todos vocês aqui, mas existem muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, que estão vivendo uma vida falsa, que estão vivendo uma fé de ilusão, uma vida dupla, onde eles participam da igreja, participam do corpo, estão aqui reunidos com a galera, e vem aqui, participa de gincana, e vai para acampamento, faz um monte de coisa, e adora, e posta foto no Instagram com worship de fundo, e vive junto da comunidade, mas não está vivendo uma fé verdadeira, não está vivendo uma fé transformadora. E essas pessoas, infelizmente, elas não duram muito tempo. Eu já conheci pessoas que serviram, estavam reunidas, estavam em acampamento, eram líderes, e que hoje estão na balada, afundados em imoralidade, homossexualidade, pecados, porque elas viveram uma ilusão. Elas nunca entenderam o evangelho de fato. Então, se você quer ser primeiro um evangelista, um homem, uma mulher que vai levar a mensagem do evangelho, você precisa ser transformado por isso, antes de tudo. Antes de tudo. E aí? Sua fé é verdadeira ou não? Você é um cristão de verdade, ou você só está pelo hype, pelo movimento? Pode passar para o próximo slide. A gente precisa fazer um autoexame em nós mesmos, na nossa fé. E aqui são 3 pilares para você entender um pouco sobre como saber se a sua fé é verdadeira ou não. Primeiro, quem nasce de novo, quem é uma nova criatura, é um imitador de Cristo.
Você não pode continuar mais vivendo do jeito que você vivia, agora você tem uma referência, Jesus. Agora você tem o Espírito Santo, quando você se converte, quando você aceita Ele, você começa a viver como Jesus viveu. Como a gente pode chegar com a mensagem do Evangelho e falar assim, olha, Jesus amou muito, mas a gente não ama. Como a gente pode chegar com uma mensagem do Evangelho falando, olha, Jesus, Ele falava coisas lindas, mas a nossa boca está cheia de palavrão, de imoralidade. Nós precisamos imitar a Cristo com o fruto do Espírito, com o Espírito Santo em nós, produzindo paz, amor, mansidão, domínio próprio. Senão a nossa fé é uma fraude. Senão a gente está se enganando. E talvez pessoas que acham que só porque estão na igreja estão salvas, na verdade estão indo para o caminho do inferno, anestesiadas. Anestesiadas. Você precisa imitar Cristo. Outro ponto, quem nasce de novo repudia o pecado. É claro que a gente não está falando de perfeição, mas quando você nasce de novo, quando você entende o sacrifício de Jesus e se rende a Ele, a sua relação com o pecado muda. Você não vê mais o pecado como antes, que você pecava, você sentia prazer, continuava a sua vida. Não. Antes a gente era como um porco, correndo para a lama, comendo todas as comidas sujas que existem e se deliciando com aquilo, mas agora é como se a gente ainda fosse um porco, desculpa o exemplo, que está indo para a lama, mas agora o nosso coração mudou. A gente está lá no meio da lama e a gente, não, isso aqui não é mais para mim. Não, isso aqui faz parte do passado da velha criatura. Não, eu não posso mais gostar dessas coisas. Você sai da lama, você começa a se limpar. Você repudia o pecado. Você começa a ter nojo de pecado, da imoralidade, da pornografia, da cultura do mundo. Isso começa a te irritar e você começa a ficar sensível. Você repudia o pecado. E quem nasce de novo quer conhecer mais a Deus. Se Deus nos salvou, gente, como que a gente não vai conhecer esse Pai, esse amigo? Como não conhecer aquele que nos salvou? E a sua fé começa a te dar fome. E você quer conhecer mais de Deus, e ler mais a Bíblia, e ver mais podcast, e fazer mais coisas com Deus, e conversar mais com as pessoas sobre Deus. É um processo natural. Se você quer evangelizar, você precisa nascer de novo. E se talvez você viu todos esses pontos, e você chegou na conclusão que talvez você não é nascido de novo, talvez você ainda não entendeu o Evangelho, não pode passar de hoje. Não pode passar de hoje. Você precisa hoje chegar em casa, fechar a porta do seu quarto e orar, Deus, por favor, eu não sei se minha fé é verdadeira. E se minha fé não é verdadeira, eu posso estar me enganando e indo para o inferno nesse momento. Mas eu quero ser salvo. Fortifica a minha fé. Me faz nascer de novo. E uma vez que a gente nasce de novo, uma vez que a gente entende o Evangelho e se rende a Cristo, aí a gente começa de fato essa missão do evangelismo. Pode passar. Segundo ponto, como evangelizar? Primeiro de tudo, aumentando o conhecimento das pessoas. É óbvio. Agora que você é uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, que está abandonando os pecados, se arrependendo constantemente, imitando a Jesus, você quer aumentar o conhecimento das pessoas ao seu redor sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. A Bíblia fala, Paulo vai dizer, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, de Cristo. A Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade vai fazer o quê? Libertar. Mas como? Quando a gente conhece. Quando a gente conhece. A multidão que a gente falou, de pessoas famintas na sua escola, por exemplo, elas não conhecem de fato a mensagem do Evangelho. Essa mensagem passou despercebida ou elas negaram. Elas precisam de mais conhecimento, elas precisam entender mais, a ponto de serem transformadas. A gente não pode negar isso, a gente não pode fingir que o Evangelho é só uma coisinha de lado, secundária. Não, esse é o maior propósito da nossa vida. E tem aquela frase que a gente ouve muito, pregue o Evangelho e se necessário for, use palavras. Essa frase é bonita. Essa frase pode até ser verdade, porque igual a gente falou, não adianta você pregar o Evangelho e viver uma vida cheia de pecado. Você precisa pregar com as suas atitudes. Mas cara, mano do céu, você pode ser uma pessoa boa, gentil, educada, viver sua vida sendo legal com todo mundo. Você pode morrer sem pregar o Evangelho. Porque é só ser uma pessoa legal, só ser educado. Não é pregar. Você precisa comunicar uma mensagem, abrir sua boca, falar do Evangelho. É uma mensagem a ser expressada para as pessoas. O Evangelho precisa ser comunicado. E talvez você pense, tá, Júlio, mas meu Deus, eu estou no Start ainda. Acabei de sair do Connect. Faltei muitas aulinhas no Kids. O que eu faço? Você não precisa ser um doutor em teologia para começar a pregar, para começar a falar do Evangelho. Eu gosto muito de pensar que se você entende o que João 3,16 quer dizer, meu querido, você tem muita coisa para falar.
se você entende que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, a sua boca não pode ficar fechada. Você tem muito o que falar, muito o que falar. É muito engraçado porque a gente faz algumas ações de evangelismo na cidade, a gente tem um ministério de evangelismo nos jovens. Se Deus quiser, ano que vem pode ter um Unistart também. Tenho certeza que Deus vai levantar missionários nesse lugar. E a gente faz muitas ações no Ciro Nardi, no Lago Municipal principalmente. E é sempre engraçado porque cola uma galera que nunca evangelizou na vida. E essas pessoas naturalmente têm certas inseguranças. Meu Deus, o que eu faço? Vou chegar nas pessoas que eu não conheço e vou evangelizar. E é engraçado porque geralmente as meninas, os moleques são mais, vamos ver no que dá. Mas meninas chegam assim e falam, olha Júlio, interessante essa ideia, mas eu quero ir só para observar. Eu não quero falar nada. Só vou ver, assim, me bota com alguém experiente, de dupla, que daí eu vou, aí eu vejo como é que é, faço minhas anotações. Mas aí eu falo, não, tranquilo, bora lá. Chega no dia, a gente tá lá se dividindo em duplas, eu amo perguntar, tá, e quem nunca evangelizou? Aí levanta a mão, sei lá, 2 pessoas, eu falo, legal, vocês são uma dupla, vão, Deus abençoe. E as pessoas vão, e meu Deus, já teve vezes de gente ir e voltar e falar, não, mas peraí, a gente não sabe. Não, mas o Espírito Santo sabe, vai contigo. E as pessoas vão, e é sempre, sabe o que é o mais irônico de tudo isso, o mais incrível? É que as pessoas, quando acaba a ação e a gente se reúne para contar testemunhos, essas são as pessoas que mais falam. Que elas falaram o evangelho, e pessoas choraram, e pessoas aceitaram Jesus e agradeceram elas. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando na gente. Geralmente quando a gente está inseguro, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso é incrível do evangelho. Deus não pede pra gente ser doutores na teologia, saber de tudo, saber falar sobre a Bíblia por 5 horas seguidas. Deus quer o nosso coração. E essas pessoas que vão, mesmo com medo, elas honram a Deus. Elas honram a sua missão. Mas é claro que a gente precisa buscar. É claro que a gente precisa entender mais e mais e mais. A gente precisa estar pronto. A gente precisa se capacitar. A gente não precisa esperar estar pronto para começar. Mas quando a gente começa, a gente precisa ficar mais preparado a cada dia que passa. A gente está falando de evangelizar, né? Mas talvez a pergunta que surge na sua cabeça é, tá, legal, mas o que é o evangelho? Pode passar para o próximo. Vou tomar uma água aqui antes da gente começar. Se a gente está evangelizando, a gente tem que falar do evangelho, né? É meio óbvio. O que é o evangelho? Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos agora. A gente não vai orar não, é só para você imaginar com detalhes uma cena importante. Imagina que você está andando na rua, está atravessando uma ponte assim, e do nada você vê um cara subir na ponte e decidido a pular. E você se aproxima, não tem mais ninguém na ponte, só você e ele. E você chega perto desse homem, querendo pular da ponte, e você fala, cara, não faz isso, não faz isso. Aí o cara olha pra você e fala, por que eu não faria isso? Minha vida é uma porcaria, eu não tenho propósito, não tenho mais nada. Por quê que eu não deveria pular? E você fala, não, mas Jesus tem um plano pra sua vida, Deus quer te salvar. Essa pessoa olha no fundo dos seus olhos e fala, quer me salvar? Como? Como ele vai salvar? Explica aí sua fé, explica essa tal de salvação pra mim. Abre seus olhos. Imagina essa cena. Pressão, hein? Que pressão. Como você explicaria o evangelho? Criei uma situação hipotética, mas como você explicaria? Você ia falar assim, tá, então vamos lá. Gênesis 1. E Deus criou o céu e a terra. Como você explicaria? Até você chegar em Êxodo, a pessoa já pulou. Ou será que você só vai falar, não, Jesus te ama. Aí a pessoa vai falar, tá, e como que isso me salva? Aí você, não, mas Jesus te ama. Tá, eu já ouvi isso a minha vida inteira. Eu tô cansado de chegar na igreja com depressão, com ansiedade, com transtorno, todo mundo só fala Jesus te ama, mas eu não entendi esse amor. Me explica. E aí? Talvez esse desafio que eu coloquei diante dos seus olhos seja intimidador. E talvez você ainda não saiba exatamente como falar, mas eu quero te encorajar com um texto bíblico. Pedro ele vai dizer, estejam preparados para responder a todo mundo, a qualquer um que te perguntar sobre o motivo da sua esperança. A gente tem que estar pronto para essas horas. A gente tem que estar pronto para as oportunidades de explicar o evangelho. Isso é essencial. E eu poderia passar alguns slides explicando mais didaticamente, mas sinceramente, vocês têm que correr atrás disso. Vocês têm que fazer a própria abordagem de vocês. Entender o evangelho, sentar na sua cadeira e abrir a Bíblia, ir para o YouTube, pesquisar no Google, ver podcast, correr atrás de ter conhecimento, de se capacitar e estar pronto. Mas eu vou falar aqui como eu responderia para você ter uma ideia. Esse é o meu jeito de explicar, com base na Bíblia, você também vai desenvolver o seu jeito. Agora, se você ficar na inércia e ficar assim, um dia eu explico, não, Jesus te ama, no básico, no raso,
como que Deus vai te usar? Deus pode te capacitar na hora, sim, mas Ele vê a preguiça no seu coração. Ele vê a superficialidade no seu coração. Ele já viu essa superficialidade e a preguiça no meu coração. Ele já me deu muita paulada por causa disso. Já me chamou muito pro canto e falou, ó, faça alguma coisa. Isso é essencial. Então, como eu explicaria, talvez, esse evangelho para essa pessoa nessa situação? Eu gosto de pensar assim, a Bíblia é a palavra de Deus, certo? É Deus falando com a humanidade. É o evangelho. Deus falando com a humanidade. E nessa Bíblia diz que um dia nós passaremos por um julgamento. Nós seremos julgados por Deus. Nós seremos julgados e teremos que prestar conta por tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida. Presta atenção. E Deus, Ele vai nos julgar, só que Ele não vai julgar a gente igual qualquer outro juiz, com base na Constituição, ou sei lá que lei. Ele vai nos julgar com base nele mesmo, porque Ele é a própria justiça. Deus é justo, Deus é a própria justiça encarnada, e Ele vai nos julgar com base nele mesmo. Então a gente pensa, tá, mas como é que funciona essa justiça aí? A justiça de Deus é manifesta aqui, nesse livro que Ele escreveu para nos mostrar e nos ensinar como Deus é. E um bom exemplo de como a justiça de Deus funciona são os 10 mandamentos. 10 mandamentos é um ótimo exemplo. Daí a gente, vamos ser sinceros, sinceridade nesse momento, vamos pensar aqui. 10 mandamentos, vamos lá. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deu ruim. Amar o próximo como a ti mesmo. Perdemos. Deixa eu ver. Não darás falso testemunho. Alguém aqui nunca mentiu? Que bom, vocês já sabiam que se levantasse a mão ia mentir agora. Honrar pai e mãe. A gente ama nossos pais? Claro que sim. Mas tem umas horas que infelizmente a gente peca contra eles e contra Deus. Não adulterarás. Você pensa, graças a Deus, não sou casado. Mas daí Jesus vem e fala assim, ó, se você olhar com cobiça para a mulher do próximo, você já cobiçou, já cometeu adultério. Não vou nem perguntar. Mulher, homem, tudo, tá? Porque se você já viu pornografia, desculpa, já era. Se você já pensou com cobiça sexualmente contra alguém, com alguém, já era. Já pecou nisso. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente percebe, meu Deus do céu, deu muito ruim. Já era. Porque a gente não consegue cumprir nem 10 regrinhas básicas. A lei que Deus dá nos mostra a sua justiça, mas ela também nos humilha. Meu Deus do céu, como nós somos maus, como nós somos egoístas. E a gente pensa, e a gente vai ser julgado com base nisso? Deu ruim. De fato, meus queridos, se Deus nos julgar com base nisso, não tem uma pessoa que pode ir para o céu. Porque o céu é um lugar de santidade, onde o pecado não entra, onde as trevas não convivem com a luz. E aí? Nenhum de nós poderia entrar no céu, porque Deus é justo. E se Deus é justo, a gente tem um problema, porque nós não somos. Mas esse mesmo Deus que é justo, também é amor. E a justiça e o amor de Deus, eles dançam um com o outro. Não é uma contradição. Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo. E esse Deus, em amor, Ele decide fazer algo por nós. Ele não poderia ignorar o nosso pecado. Claro que não, porque Ele é justo. Imagina um juiz olhando para um pedófilo, estuprador, assassino e fala, não, vai embora, nada aconteceu, acontece. Esse juiz não seria justo. E Deus também não pode ignorar que a gente pecou. Deus precisa executar a justiça dele. Mas Ele também é amoroso. Então Ele decide, num ato de amor imensurável, Ele mesmo se faz carne. Ele habita entre nós. E Jesus, Ele vai vivendo uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida onde Ele só ajuda as pessoas, onde Ele só cura, onde Ele faz tudo e prega a salvação. Mas esse Jesus que só fazia o bem, Ele é perseguido e em determinado momento Ele precisa beber o cálice que Deus tinha preparado para Ele, desde antes da fundação do mundo. Então Ele é pego pelos soldados romanos e Ele é levado para aquela longa estrada e passando por todo tipo de sofrimentos, humilhações, zombarias, rasgam as vestes dele, xingam a Cristo, escoteiam Jesus inúmeras vezes, o humilham, gospem na cara dele. Esse Jesus que veio ao mundo para salvar tantas pessoas e fazer tanto bem, esse Jesus agora está crucificado numa cruz, junto com ladrões, sendo zombado pelo próprio povo dele e pelos soldados romanos. E esse Jesus, mesmo passando por todos esses sofrimentos, o maior sofrimento que ele passa é na cruz ser abandonado pelo próprio Deus. Por quê? Porque naquele momento todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. Toda a nossa imoralidade, todos esses 10 mandamentos aí que ninguém cumpre, tudo isso cai sobre ele. E ele paga o preço. Deus olha para Jesus na cruz e ele se satisfaz. Por quê?
porque a justiça foi executada. Mas esse Jesus que morreu por nós, também quer que a gente creia nesse sacrifício, creia no poder, creia na justiça de Deus que foi satisfeita e no amor infinito dele para dar o próprio Filho para morrer por nós. Quando a gente crê em Jesus, nossa vida muda, porque a salvação é um processo. Salvação é um processo. Hoje, quando você se converteu, você foi salvo. Agora você está sendo salvo. E um dia, na glorificação, você vai ser salvo completamente, livre de todo pecado. Agora a gente vive a santificação para parecer mais com Cristo. E Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados e creia nele. Eu espero muito que as pessoas não tenham pulado da ponte. Espero muito que essa pessoa tenha entendido a mensagem do Evangelho. Eu espero que você tenha entendido. Porque eu não estava falando para aquela pessoa da ponte. Ela só existiu na nossa mente por poucos segundos. Estou falando para você. Para você que talvez esteve na igreja até hoje e ainda não entendeu o Evangelho. Jesus chama hoje para o arrependimento verdadeiro. Para uma fé verdadeira. Esse é o Evangelho, eu expliquei do meu jeito, com as minhas palavras, usando algumas analogias. E você pode desenvolver o seu jeito com base na Bíblia. Mas essa é a mensagem central. E tudo que a gente vai falar no evangelismo gira em torno disso. E vocês anotaram algumas coisas, talvez não decoraram. Mas eu reforço, vocês precisam buscar isso, sozinhos. Pode passar para o próximo slide. Algumas dicas práticas para a gente poder de fato evangelizar pessoas, levar esse evangelho adiante. Primeiro, busque preparo, isso que a gente está falando, de você se preparar, de você não ficar parado numa inércia, entender. Você precisa de munição para tirar esse evangelho nas pessoas. De um evangelismo no lago que a gente participou, que foi muito intenso, a gente se dividiu em duplas e a minha dupla e eu, a gente chegou e já abordou um menino da nossa idade, já de primeira, ele estava vendendo algumas coisas, a gente começou a falar do evangelho. E ele, muito interessado, fazendo perguntas, falou, olha, mas eu não acredito em Jesus dessa forma, acho que Jesus foi só um cara bom e tudo mais. E a gente começa a conversar, ele falou, quer saber, eu tô com tempo, que tal se a gente sentar naquela mesa e começar a conversar? Ele chamou a gente para o evangelismo. E a gente senta naquela mesa, primeiro eu e minha dupla, e tem mais jovens rodeando o lago, evangelizando, uma ação com várias pessoas. E daí a gente fica lá, começa a conversar sobre Jesus, e abre a Bíblia, e começa a ler, e ele fala as dúvidas, a gente começa a falar várias coisas. E daí chega outros jovens, sentam na mesa, e eles começam a falar. E daí sai um jovem daqui para ir para lá, e depois vem outro e entra na conversa. Gente, a gente ficou 4 horas com esse menino. Tem noção no lago? 4 horas sentados numa mesa falando sobre Jesus. A gente chegou 3:30 da tarde, a gente saiu 7. Tava de noite já. E hoje, a gente pegou contato desse menino, a gente continua conversando. Olha, meu Deus, esse cara do trabalho. Em nome de Jesus, ele vai se converter. Mas aquele dia, cara, a gente falou tanta coisa e ele mudou muitas coisas na mente dele. Mas ele ainda continua com dúvida e tudo mais. Mas o que eu quero te dizer é, imagina ficar 3, 4 horas conversando com alguém sem preparo nenhum, sem entender nada da Bíblia. Sabe, vivendo na superficialidade. Naquele momento a gente conseguiu, pelo poder de Deus e capacitação dele, ficar tanto tempo com ele. Todos os meninos que chegaram ali para evangelizar, eles tinham conhecimento da Bíblia. Eles sabiam o que eles estavam falando, argumentos, debate. Isso é uma área interessante também. Vocês pensarem nisso. Sabe, talvez hoje você não saiba nada sobre debater, sobre a fé, apologética, que é o nome disso. Mas Deus quer te chamar para o mais fundo, para entender a sua fé, para poder responder quem pergunta o motivo da sua esperança. E foi muito intenso, e graças a Deus a gente tinha preparo sobre isso. Então aprenda sobre a Bíblia, leitura, podcast, tantas coisas, o Jesuscope aí com um monte de podcast bom. Essa semana no trabalho liberou fone, eu fiquei só ouvindo, meu Deus, quantos missionários contando testemunhos e falando sobre a missão. Busque preparo para a sua timidez também, porque a gente sabe que muitos jovens sofrem com isso até aqui, em família, em conjunto de cristãos, às vezes a timidez, a vergonha. Sabe, se exponha a situações onde você está machucando a sua carne, onde você está machucando a sua timidez. A gente precisa sair da vitrine, gente. Hoje está todo mundo numa vitrinezinha. Hoje está todo mundo, eu sou um jovem do Start, bonitinho com a minha roupinha, e agora eu vou aqui, eu vou curtir a foto, curtir o stories da pessoa, eu tô louvando, eu vou postar foto no Instagram. Todo mundo está numa vitrinezinha, numa caixinha. A gente precisa sair disso, porque se a gente só se preocupa com a aprovação das pessoas, se a gente só se preocupa em agradar os outros, meu Deus, o Evangelho desagrada o mundo inteiro. Vamos sair da vitrine. A gente precisa sair desse palco que a gente coloca para nós mesmos. Mas eu não falo com ninguém, eu sou na minha. Mas às vezes o seu coração é orgulhoso, porque timidez não tem nada a ver com introversão ou extroversão. Timidez tem a ver com ego, com vaidade. Você não quer se arriscar, você não quer passar vergonha. Não, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quietinho, porque se eu falar alguém pode rir e me achar estranho. Se exponha, cara.
busque preparo e se una a pessoas que têm o coração missionário, se una a amigos. Meu Deus, se eu não tivesse amizades que me impulsionaram para o evangelismo, eu não sou um evangelista experiente, eu estou há 1 ano assim, que eu me aprofundei mais nessa questão e estou participando mais de ações, mas se eu não tivesse amigos me chamando para isso, amigos que também têm um coração evangelístico, meu Deus, eu não ia conseguir sozinho. Então se envolva com pessoas aqui, chama um amigo e fala, mano, vamos evangelizar, cara? Eu não sei muito, você também não, mas o Espírito Santo sabe, vamos? Busque algo para sair. Seja pronto. A gente precisa estar pronto para as oportunidades, porque muitas delas surgem do nada. Do nada, sem a gente nem perceber. Uma vez no Uber, eu estava voltando da faculdade, e era uma moça dirigindo o carro e tudo mais, a gente começou a conversar. Eu tenho uma abordagem meio específica para o Uber. Meu Deus, quem inventou o Uber? Eu agradeço a vida dessa pessoa, a vida inteira. Glória a Deus pela vida dessa pessoa, porque essa pessoa criou uma ideia que me permite estar num carro a, 30 centímetros da pessoa, e eu posso falar do evangelho livremente, ela não pode correr para lugar nenhum. Eu amo Uber. Bom, ela pode me jogar do carro, mas nunca aconteceu até agora. Uber é muito bom. Quem aqui pega Uber 1 vez por semana, pelo menos? Nossa, vamos converter esses Uber de Cascavel? Vamos converter em nome de Jesus? E eu estava conversando com essa mulher e a gente chegou no assunto igreja e tudo mais, e eu falei de Jesus. E daí essa, mano, eu lembro da cena nitidamente, ela dá um tapa no volante assim, ela fala, você segue Jesus? Então eu quero que você me explique esse tal de Jesus, porque hoje eu passei o dia inteiro brigando com ele. Nossa, forte, né? Eu já fiquei, meu Deus, acho que eu pedi um 99 na próxima. E daí essa mulher, indignada com Jesus, ela conta da vida dela, das tristezas, dos sofrimentos que ela estava passando, e eu comecei a falar do evangelho, que Jesus de fato foi o que mais sofreu. Eu vou resumir. A gente ficou 40 minutos na frente do meu prédio, conversando sobre o evangelho. E essa mulher naquele dia aceitou Jesus, em lágrimas, em prantos. E ela falou assim, agora eu posso ir para casa, porque eu só estava fazendo corrida, porque eu sei que se eu chegasse em casa, talvez eu ia querer me matar, eu não ia aguentar ficar sozinha. Agora eu posso descansar finalmente. E ela prometeu para mim, ela disse assim, um dia você vai me ver me batizando. Isso não aconteceu ainda, mas eu tenho fé que isso vai acontecer, breve, em nome de Jesus. O que foi isso? Detalhe, eu estava vivendo um dia horrível da minha vida, desanimado, fraco na fé, não estava querendo fazer nada. Do nada a oportunidade veio. Deus vai te dar esse tipo de oportunidade. Quem aqui quer esse tipo de oportunidade? Bom. Esteja preparado, esteja atento e sirva com amor. Servir com amor é essencial nessas horas. Esse lance de imitar Jesus, tô falando sério, porque o mundo, ele menospreza quem imita, né? Todo mundo quer ser autêntico, todo mundo quer ser, eu sou o tal, eu tenho minha personalidade, eu sou quem eu sou. Ninguém quer imitar ninguém. Mas essas pessoas que não querem imitar Jesus e estão vivendo longe, pecando, essas pessoas estão mais longe da identidade verdadeira delas do que qualquer outra pessoa. E quem imita Jesus está mais perto do propósito verdadeiro para a sua vida. Então sirva com amor. Eu estava numa festa no passado, uma festa de 15 anos e, cara, muito intenso, muita coisa acontecendo, a gente já tinha comida e tal. E estava na hora da dança. E nessa dança, estava todo mundo na pista ali, dançando e curtindo, eu também estava. E uma hora eu cansei assim, comecei a olhar para os lados e eu vi um garçom. E esse garçom, ele estava sozinho num canto assim, tinha tipo uma mesinha assim, ele tava com a água, aí quem vinha, ele servia e ficava parado assim. Pensei, cara, tomar uma aguinha e conversar com esse cara. Aí cheguei lá, a gente começou a conversar assim, aí, como é que é a vida, trabalhando de noite, correria, não sei o quê. E ele começou a falar, eu falei, pô, deve tomar energético, né, pra aguentar o sono, você usa droga também? Aí ele falou, mano, eu já usei, cara. Daí a gente entrou num papo mó aleatório. Detalhe, a gente ficou também uns 30, 40 minutos conversando sobre o evangelho. E esse cara também era duro, assim, o coração tinha muitas dúvidas, muitas feridas. E ele não aceitou Jesus naquele dia, tipo uma conversão, eu aceito Jesus. Mas, mano, um moleque aleatório foi usado por Deus para sair da festa, sair da diversão e ficar 40 minutos conversando com um garçom. Talvez não deu para converter aquele homem naquele dia, mas ele pensou, cara, aquele menino estava disposto a passar tempo comigo, a demonstrar amor, a falar o que ele acreditava. Então, eu espero mesmo que isso tenha, de alguma forma, tocado no coração dele. A gente precisa estar prontos para servir com amor. Como você é na sua escola? Será que você realmente serve com amor? Está disposto a ajudar pessoas? Quando você vê alguém passando mal, chorando, você chega, posso fazer uma oração pela sua vida? Isso ajuda, isso abre portas para o evangelismo. E agora eu queria... Pode passar o próximo slide? Algumas estratégias. Vou falar bem rapidinho sobre elas. Primeiro, seja intencional. Você precisa criar conversas. Criar conversas sobre Jesus. Você precisa chegar nos seus amigos e falar, pô, o que você acha de Jesus? Uma pergunta que a gente usa muito no evangelismo, que é muito boa, é, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Talvez se eu jogar essa pergunta aqui pra vocês, já iam tremer na base, é ou não é?
Então imagina para quem não conhece Jesus. A maioria das respostas é não. Ou quando fala assim, você já percebe que a pessoa está se baseando em obras, né? Não é na graça de Deus. Ah, porque eu sou uma pessoa boa, não sei o quê. Fala dos 10 mandamentos, igual a gente fez aqui. Então crie conversa sobre Jesus, faça perguntas. Usando as redes sociais, mano, é incrível o poder das redes sociais. Porque às vezes você não tem muitos seguidores, seus vídeos não pegam tantas visualizações. Mas se você alcançar uma pessoa, cara, com o evangelho, você já pode mudar a vida dela, o dia dela, isso é muito importante. Contando seu testemunho. Ah, mas eu tenho 13, 14 anos. Ah, eu nasci na igreja. Ah, eu não tenho testemunho, nunca usei droga, sei lá. Cara, você tem um testemunho. Você vive para Jesus. No mundo de pecado, no mundo de pornografia, de vape, de pegar todo mundo. Você vive para Jesus. Tem noção disso? Convidando para a igreja, claro que sim. Você não pode só chegar na pessoa, vamos para a igreja. É bom que você fale de Jesus antes, fale a importância de ir para a igreja, mas chame também para o Start, para a programação. E criando uma célula na nossa escola. Eu gostaria de tocar nesse ponto também. Tem um vídeo que eu coloquei aí, se puder passar, um vídeo da célula que a gente faz na escola, na faculdade, quer dizer. Vai conseguir passar? Aí. Essa é uma célula que a gente faz na faculdade, na Unipar. A gente tem um momento de louvor, pregação. A gente vai ali do lado da cantina, a gente pega uns banquinhos e começa a chamar a galera. A gente tem um grupo no WhatsApp, o Instagram também. A gente chama amigos que estão ali com a gente. Aí já conseguiu um carrom. Nossa, glória a Deus, tá? A orquestra tá fluindo. E a gente fica ali pregando o evangelho, em alto e bom som, para quem estiver passando. Aí tinha acabado a luz, mas vigília, né? E a gente vai fluindo assim nesse sentido, de levar o evangelho na faculdade. Aí foi um clamor que a gente fez pelo Rio Grande do Sul, né? Na época das enchentes, a gente chamou a galera para orar, fez uma oração, todo mundo reunido. E muita gente passando em volta. Muita gente às vezes está lá longe, mas para ouvir, para prestar atenção. Então a gente não sabe quantas pessoas a gente realmente alcança. E esse foi um evento que a gente fez na Unipar também, há pouco tempo atrás. A gente chamou de Flow Unipar. E a gente, cara, imprimiu cartaz, colou na faculdade, divulgou no Instagram. E a gente tem um anfiteatro na Unipar, então tem equipamento para o som ali, a gente tem um espaço bom. E a gente chamou as pessoas, montamos uma banda ali da galera que estuda no Unipar, chamamos umas pessoas de fora, para levar um louvor, o evangelho, né, de modo geral, e a gente chamou o William Dávila. Eu ouvi o nome dele no Nova News, sei lá, acho que talvez ele pregue para vocês também, mas é um cara abençoado demais, líder dos jovens. E a gente chamou ele para participar e levar uma mensagem evangelística. Ele era o palestrante, né? Eu falei que ele era não lembro o trocadilho que eu usei, mas era um pregador disfarçado aí de palestrante. Fechou, obrigado. E essa é a célula que a gente tem, Holy Base é o nome dela. E muitas vezes a gente pensa, meu Deus, por onde eu começo? Pode passar pro próximo slide daí. Cara, tem muita informação no próximo slide, bastante coisa. Eu vou mandar pro Renatinho a imagem, para ele mandar no grupo. Aqui tem alguns passos para começar uma célula na sua escola. Então vamos lá, encontre um ou mais 2 colegas cristãos. Isso é muito importante, a gente precisa estar unido, né? Ninguém começa nada sozinho. Hoje em dia é cooperativismo, você pode tirar uma foto, não tira uma foto não para não perder o foco. Depois você vai ter essa imagem no grupo. Então encontre algum colega cristão que seja disposto a fazer algo na escola. Se reúnam para conversar sobre a organização, como é que vai funcionar a célula. A gente começou isso com 2 pessoas, cara. Com 2 pessoas pensaram, e se a gente fizesse alguma coisa no Unipar? E hoje está aí, fluindo muito. Então vocês precisam decidir o local. Onde vai ser essa célula que eu vou fazer na minha escola? O horário, o dia, né, um dia fixo, específico. Quem vai estar mais responsável, por exemplo, por pregar? Na minha célula eu fico mais focado em pregar. Quem vai estar responsável pela música? Isso são outras pessoas, porque de música é complicado para mim. E as artes da divulgação. Aí eu faço também um pouco, tenho uma ajuda pessoal. São 3 frentes importantes para a célula na sua escola. Quem vai pregar, levar o evangelho, né, com base na Bíblia. Quem vai, talvez, levar um violão. Às vezes não precisa de música. A gente já fez célula sem música, mas é bom. Chama atenção, é interessante. E as artes, tipo, criar um Instagram e tudo mais, um grupo no WhatsApp. Tem autorização do diretor. Isso é muito importante. Você não pode ser um rebelde lá e começar um movimento e, sabe, converse com a diretoria da sua escola, com quem é responsável, e avisa, ó, hoje a gente está num mundo complicado, com muitos jovens se perdendo, a gente quer levar uma mensagem de esperança, de evangelho, ajudar pessoas com ansiedade e tudo mais. Explica o propósito. No dia que a gente foi falar com o diretor do Unipar, meu Deus, a gente estava com muito medo de ele não deixar, porque já tinha uma outra célula lá, e ele começou falando, não, mas não precisa. No meio da conversa, ele mudou de ideia e falou, não quer saber nada, legal. Acho que Deus tocou muito no coração dele, então ore por isso também. Tenham constância, convidem pessoas, não tenham vergonha de convidar, e façam uma célula bíblica e cheia do Espírito Santo. Então esses são alguns passos que a gente usa na nossa célula. Muito abençoado poder estar com essa galera, muita gente da NIB, pessoas de fora. Deus levanta trabalhadores, mano. Quando você começa sozinho, você e mais 1, 2, Deus vai levantando gente vai chegando
para fazer parte disso. Eu te encorajo. Talvez esse ano ainda dá tempo, cara. Talvez ainda dá tempo, mas ano que vem, sem falta. Meu Deus, como eu quero o Marista, o Marilis, o Alfio, o São Jofre, o Eleodoro, Castelo Branco, o Ideal, todas essas escolas e colégios de Cascavel cheios do Espírito Santo. Cheios da presença de Deus. E vocês estão sendo levantados por isso. Vocês estão sendo levantados como evangelistas. E para finalizar, quero o seu silêncio aqui, porque esse ponto é muito importante. Pode passar. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de oração. Se a banda quiser já ir subindo aqui, se vocês forem cantar mais alguma música. Viva uma vida voltada para a oração, porque, meu Deus do céu, ei, não perde o foco aqui. Toda essa timidez, toda essa ansiedade, todo esse nervosismo, tudo isso que te assola, que te faz, às vezes, pensar que você não é capaz de começar uma célula, de sair para evangelizar, nem te fala do evangelho para seus amigos mais próximos. Tudo isso, algumas dessas vitórias que a gente consegue é na base da oração. É na base da oração. Eu me lembro tantas vezes de orar para Deus e falar: Deus, eu não consigo com a minha timidez, com a minha ansiedade, não tem como eu ir para me expor e pregar o evangelho, não tem como, mas é na oração, é no secreto, é fechando a porta do seu quarto que Deus vem, Ele te capacita, e aquelas lágrimas que saem do seu coração, aquilo vai te purificando e limpando, a ponto de você pensar: Deus, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não vou pela minha própria força, eu não vou pela minha própria capacidade, eu vou pela sua. Porque a gente não trabalha para Deus, a gente trabalha com Deus. Eu quero criar uma célula na minha escola. Deus já pensou isso, muito antes de você nascer, muito antes da escola ser criada. E Deus criou um plano para alcançar a sua escola nesse tempo, com você, através de você. Lembra da multiplicação que a gente falou no começo? Existe um Jesus que quer fazer um milagre para uma multidão faminta, mas antes de tudo, Ele tem compaixão. Ele olha para os discípulos e fala: vem me ajudar, vem fazer parte disso. Queridos, se a gente não aceita a missão de Deus, a missão vai parar? A obra vai parar? Sabe o que vai acontecer? Nós seremos substituídos. Deus vai falar: você não foi fiel, vem pra cá o próximo. Vem pra cá o próximo com o coração disposto. Eu não sei vocês, mas isso me angustia. Meu Deus, eu não quero ser substituído. Meu Deus, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Meu Deus, eu quero salvar pessoas com a minha vida, com o evangelho, com Deus me usando, apesar de mim. Se você não quer ser substituído, então está na hora de se entregar. Entregar seus dons, seus pães, seus peixes, seu tempo. Se entregar para Ele. A única coisa que você pode entregar para Ele é a sua vida. É a sua vida. Se levante, a gente vai cantar uma canção. E depois orar por isso.